Olá, então, sejam bem-vindos a mais um podcast cultural Chalé dos Livros. Eu me chamo Juliano Torres Fraga, sou historiador e estou aqui com um cara que foi meu professor Luiz Hugo Burin, filósofo, músico, pesquisador, mestre em educação, um cara que foi pedido por muita gente, porque o Luiz Hugo Burin é referência na área dele, não só como professor, como filósofo. Eu me lembro dele, quando ele foi meu professor no ensino médio, me deixou dar uma aula de história, ele nem se lembra, no Dinarte, de noite num quadro. Foi ali também que eu comecei a me aprofundar mais nos estudos. É um grande cara, uma grande pessoa, um humanista, um cara que fez muito pela nossa cidade. Como sempre, a honra é enorme do Chalé dos Livros para poder mapear a vida desses cidadãos que chegam aqui e que demonstraram muita coisa para a cidade e que muitas vezes não têm a relevância que deveriam. Em todas as áreas. O professor Luiz Hugo atacou em várias áreas. Um grande atacante, centroavante, cabeceador e cruzador na área. Então vamos falar um pouco sobre a vida dele. A pergunta clássica do Chalé dos Livros, podcast cultural. Luiz Hugo Burin, uma boa pergunta para um filósofo. Luiz Hugo Burin por Luiz Hugo Burin. Quem é Luiz Hugo Burin? Bom, boa noite, prazer, obrigado pelo convite. Sempre é bom conversar com gente inteligente, que nem o Juliano. E eu estou em Caçapava aqui há 37 anos. E gosto muito dessa terra aqui. Eu sou natural de Sobradinho e como eu morava em Porto Alegre, estudava lá na PUC, arrumei uma caçapavana e moramos lá 10 anos e nessas idas e vindas viemos morar em Caçapava, né, na terra da Denise. E estamos aqui por uma opção nossa de retorno, até por uma questão de saúde minha também na época, né? Então, alguma coisa sempre nos faz ter essa possibilidade. E que bom que a gente tem essa possibilidade de poder escolher, né? E por isso eu sou um caçapavano. Até além de gostar muito, a Câmara de Vereadores me otorgou o título de cidadão caçapavano, que me honra muito também. E como eu sou bastante inquieto assim em várias áreas que eu atuo como professor, como escrevi um pouco, componho algumas músicas, toco alguma coisa, um violão, um teclado e tenho muitos amigos aí, a gente acaba nessas correrias todas, a gente acaba conhecendo muita gente, fazendo muita amizade aqui, muitos professores de Caçapava que me orgulho de ser colega deles também, né? Então eu tenho 37 anos assim, é muito bom estar aqui. Espero mais 47 continuar aqui. É o tipo de pessoa que a gente nem sabe onde vai começar a perguntar, porque, conforme eu disse, coral, tecladista, violonista, escritor, professor, filósofo, professor de história, professor de sociologia, atacou na grande parte da Feira do Livro. Eu acho que vamos começar por aí. Feira do Livro. Como começou a Feira do Livro em Caçapava? Qual foi a sua experiência e o que o senhor tem a falar sobre isso? Bom, Feira de Livro já está dentro da nossa área assim, de atuação como professores. Nós, como professores, nós temos que ter como amigos os livros, né? Ser amigo da palavra escrita, que ali é um acervo histórico que a humanidade seguia por aquilo que está escrito. Parabéns pela tua loja aqui de livros. Eu sei que isso aqui, esse nosso encontro extrapola a feira, extrapola o teu ambiente de vender livros, né? Mas traz aqui a nossa oportunidade de falar também sobre os livros, né? Mas a Feira de Livro é uma situação que nos orgulhava muito de participarmos, tudo voluntariamente. Nós fazíamos aquilo por Caçapava, uma programação assim enorme que era elaborada desde janeiro e que sempre ali como era feito ali no salão paroquial. Nós seguimos a programação, seguimos o calendário litúrgico ali
da igreja, que era depois como é que é? Depois do... Não me lembro qual é a situação uma festividade? Uma festividade religiosa tínhamos a Feira do Livro, depois já começava a Festa do Divino. Então já era programado isso, o período. Bom, a partir daí, toda a programação era feita para que cada noite, cada dia tinha uma programação que trouxesse para dentro do salão paroquial especificamente um setor da sociedade, as escolas, se era escola infantil, se era ensino fundamental, se era ensino médio, se era os cursos superiores. Então, essa elaboração da feira nos deixava assim, bem confiante de um trabalho que nós poderíamos esperar um resultado dentro do planejamento. Então, esse planejamento era coisa muito importante. A coisa mais importante também era o contato dessas pessoas que vinham com os livros, né? As pessoas estavam lá olhando livros, folheando livros, ouvindo os palestrantes que dentro da programação eram trazidos para cá. Tu participaste lá também, né? Sim, sim. Juliana. Então nós tínhamos assim todo um planejamento de que a feira não fosse um vazio, que chegasse lá, tinham as editoras lá vendendo livro. Não, nós tínhamos os livros eram trazidos de forma em consignação. Nós vendíamos, conseguimos assim preços mais módicos e tínhamos então essa oportunidade de oferecer para a sociedade durante 10 dias, né, essa programação. Todas as noites nós tínhamos a intenção, e fizemos isso, de homenagear pessoas daqui pelo que elas fizeram por Caçapava e estavam fazendo, e que muitas vezes não tem um espaço para elas ir lá mostrar, se mostrar, aparecer, olha, eu estou aqui, eu estou vivo, eu fiz isso, e hoje eu estou recebendo um reconhecimento, ainda que às vezes muito aquém do que a pessoa fez por Caçapava, mas ela tinha uma lembrança, né? Homenageamos professores, homenageamos pessoas simples da comunidade, simples no sentido de que elas se achavam assim, elas ficavam até surpresas por serem lembradas, mas eram lembradas assim, ó, com todo o carinho nosso lá. Trabalhamos isso 29 edições, né? 29 anos. Quem começou a Feira do Livro foi ali na paróquia, o padre João Flash e a professora Gasparina, e depois teve muitas outras pessoas envolvidas, né? E a professora Gasparina nos botava contra a parede. Luiz Hugo, eu preciso que tu venha aqui hoje falar sobre a importância de ler para os alunos do ensino fundamental. Eu disse, quando é que é? Eu disse, não, é agora. Uma vez eu falei exatamente lá, não sei se foi, acho que não, mas foi a pedido da professora Gasparina, eu tinha, o quê, 14 anos? Falei sobre o Pequeno Príncipe, me lembro disso, muito tempo atrás. Mas segue, professor. Então, Juliano, a Feira do Livro também nos deu a oportunidade que, quando a paróquia decidiu parar, porque ela não tinha mais condições dela fazer a Feira do Livro, o Alciche Wish morava em Caçapava, e disse assim, olha, nós não podemos deixar morrer a Feira do Livro aqui, né? Eu como escritor, vocês como professores aqui, e nós começamos a fazer a primeira oficina literária. Escrevemos um livro de história, né, de histórias e lendas de Caçapava. A partir daí nós assumimos a feira e levamos adiante. Então, o Alciche Wish tem uma importância muito grande, porque ele, dentro da vivência dele de conhecer escritores de todos os naipes aqui do Rio Grande do Sul e de fora, foi importante para trazermos escritores de alto gabarito para cá, para falar também, né? E na vida musical, professor, o senhor era um exímio tecladista. Depois passou para o violão. É o contrário. Foi o contrário? Foi o primeiro violão, depois teclado? Primeiro violão, né? Primeiro violão. Eu acho que o violão sempre é mais fácil. O pai lá deu pra gente lá, meus manos lá, violão e gaita, né? Mas ninguém quase aprendeu nada. Eu que me caiu nas mãos lá e eu gostei. Burin é um sobrenome alemão. Não, é italiano. Italiano.
de origem italiana. Então também tá No, tá na parte da imigração a música. Meu pai é ali da Quarta Colônia, da Quarta Colônia. Né? Aí depois ele foi morar em Sobradinho. Eu já nasci em Sobradinho. E o meu avô, o pai da minha mãe, era músico, músicos daqueles que sabia ler partituras e tudo. E o meu pai casou e foi para lá, e o sogro dele botou ele na marra. Ele tinha que ir todas as noites, depois de trabalhar o dia na lavoura, ele tinha que ir de noite lá aprender música, a partitura, né? A luz de vela, de lampião. E meu pai também lia música perfeitamente, né? Partitura. E eu me criei nesse ambiente aí, porque lá era para fora, aquela gente, aqueles meus tios, aqueles meus parentes, tudo, eles sabiam conviver. Eles se reuniam, um dia eles iam caçar veado, lebre, passarinho, tatu também, e de noite eles iam lá e faziam uma festa. E como meu pai produzia vinho sempre, né, então faziam umas paneladas lá de comida, bebiam e cantavam italiano, cantavam as músicas da época lá, músicas de igreja, que o meu pai também era regente do coral da igreja lá. E esse convívio me fez assim, eu me lembro que eu levantava lá pelas 10, 11 da noite, ia dormir cedo, e eu ia lá espiar eles cantando, afinadíssimos, rapaz, a 4 vozes. Isso criou desculpe, aquele gosto pela música bem afinada, e eles cobravam uns dos outros, não, essa voz vamos fazer assim. Então, para mim foi muito bom. Essa minha criação, o gosto pela música, ela é meio de berço, assim, né? Ou bastante de berço. O senhor deu contribuição na festa do imigrante também? Naquela que tinha no Sentinela, aquela festa que teve uns anos atrás? Ou o senhor participou dela alguma? Participei, uma vez nós fomos lá e chamaram um grupo lá para cantar italiano, e eu participei. Mas teve um ano que teve uma verba que veio do governo do estado, não sei se veio do governo do estado, acho que foi do estado, que em 20 de setembro a Caçapava foi contemplada com a verba, e algumas outras cidades, e eu não sei porquê, foi contemplada com alguma verba para que as etnias do município, da cidade, apresentassem alguma coisa de cada origem. Então aqui foi feito dos portugueses, dos índios, dos negros, dos italianos. Eu não sei se eu estou esquecendo de alguma. Açorianos também? E os portugueses, sim, sim. Os portugueses. Eu sei que portugueses, dos africanos, dos indígenas, dos italianos. Dos italianos até foi eu que puxei a iniciativa aí e falei com o pessoal aí, e todo mundo se empenhou, e nós fizemos um desfile. Então todos foi apresentado no desfile essas etnias, e ficou muito bonito. E depois eu ajudei também na questão no outro desfile de 7 de setembro, foi feito um ano em homenagem ao Iucepete Araju. Eu ajudei a elaborar carro alegórico e tal. Ficou muito bonito também. O que o senhor pode me dizer dessa questão das etnias aqui em Caçapava? Como professor, a gente tem uma forte relação açoriana, a gente tem aqui, logicamente, alguns nomes espanhóis. O senhor, então, faz parte da migração italiana, 1875, a entrada da imigração do Rio Grande do Sul. Os alemães entraram em 1824. Então, os açorianos ali, vamos dizer que são dos casais lá em Porto Alegre, 1750, 51, né? Então, o que o senhor pode nos dizer dessa formação de Caçapava? Porque nós temos a questão da etnia negra também muito forte, né? Que foi escravizados, né? Então, o que o senhor pode nos dizer dessa formação caçapavana? Eu acho que a gente sempre começa pelos invasores, ao invés de começar pelos índios da história, né? Então, aquilo que a gente conhece de Caçapava
primeira coisa que vem na história é a questão da ocupação europeia. Aqui europeia. Então, nós não começamos pelos índios. Sim, é verdade. Então, os índios aparecem depois, como meros coadjuvantes que tinha lá uma clareira na mata que eles abriram e nem se sabe onde é que eles estão, para onde que foram, como é que foi essa relação entre eles. Então, nós temos algumas falhas históricas bem... Aguardem um livro chamado Origens de Caçapava, tá saindo aí. Contigo? Coisa boa, coisa boa. Mais um tempo, aguardem mais um pouquinho aí. Então, assim, depois nós vamos te explorar sobre isso aí bastante. Mas, assim, a história de Caçapava, ela começa com a medição das fronteiras entre... pelo Tratado de Santo Ildefonso, né? 1777. De 1777. São as primeiras registros históricos que nós temos, segundo os livros aqui, né, dos historiadores, o Nicolau da Silveira Abrão, depois nós temos o Cassol, o Arnaldo Luiz Cassol, nós tivemos também o Reinaldo Cidade. Então, eles fizeram essa busca, que foi muito importante, mas eu acho que ainda tem muita coisa para nós descobrirmos e nós contamos com o teu livro aí, que bom, rapaz, me deixa muito feliz. Vamos focar nos indígenas. Bom, depois o que aparece bastante, e justiça seja feita ao trabalho dos africanos que foram trazidos à força para cá, e eu estou terminando de ler o terceiro livro da trilogia Escravidão, que eu adquiri aqui contigo. E que é o maior absurdo, que é um dos maiores absurdos da humanidade, assim. Sim. Que ele não dura uma guerra mundial, não dura 5, 6 anos, ele dura 300, 400 anos, né? A escravidão, arrancar os africanos da sua terra à força, contra sua vontade. Eles são trazidos para a América e para a Europa, eles são levados para lá. E até hoje pouco se dá valor, e ainda tem as pessoas que veem a diferença da pele como um impedimento para isso ou aquilo. É a coisa mais absurda. Nós não aprendemos ainda a sermos vistos como todos iguais, como seres humanos, né, Juliano? Isso ali é uma marca assim terrível. E que se dá para falar em uma injustiça tão grande que é feito com os africanos escravizados e com os índios que foram massacrados, que foram dizimados, né, de tudo que foi jeito, né? E aí depois mais tarde vem os italianos para cá, mas numa situação assim já mais pacificada, né? Por questão de um fluxo assim quase que natural, que começa as terras das famílias dos italianos, que eles têm muitos filhos, né? Começa a ficar exíguo o espaço lá, e eles vão ocupar outras áreas ainda pouco ocupadas, né? Como essa região aqui da campanha. Hoje, a gente passando por aí, a gente vê como tem imigrantes que vêm depois, durante a década de 70, 60 para cá, né? E que eles não eram originários dessa região aqui, na ocupação, na designação das colônias que o governo brasileiro designou para eles, né? Primeira, segunda, terceira, quarta colônia, né? Então nós temos e eu não me enquadro nessa vinda, porque eu vim bem depois aí, na década de 80. Já que o senhor é da imigração italiana, os italianos eles trouxeram uma ideologia muito forte, que é a ideologia anarquista. Exato. Para dentro do estado do Rio Grande do Sul. E isso ajudou a ocasionar um choque, né, imenso com o pessoal, digamos que eram os donos do meio de produção, digamos assim, né? E ao mesmo tempo o contato que se tiveram, que se aproximaram também muito mais da negritude, por causa da questão, né, do preconceito, do que propriamente às vezes do senhor senhor dono das fazendas, das estâncias. Uma pergunta pessoal, já que a entrevista, isso não é um debate, todas as coisas que nós fizemos aqui não é um debate. As perguntas que a gente faz são direcionadas para facilitar a vida do entrevistado, para direcionar para que ele consiga, né, como nós temos um cara hábil na oratória aqui, eu não preciso estar preenchendo tanto espaço, né? Então, professor, com essa questão da ideologia que veio dos italianos e que se misturou aqui com a nossa sociedade,
sociabilização no Rio Grande do Sul, como o senhor enxerga, dentro da sua trajetória em Caçapava, o senhor sofreu um preconceito pela sua ideologia, da forma de pensar, sendo ela qual for? O senhor teve um sentido assim de pensar alguns obstáculos de alguns feitos que o senhor gostaria de ter feito, que o senhor fez várias coisas e atacou em várias áreas? Com certeza se aparecem barreiras na frente em algumas coisas que a gente quer fazer. E eu acho que o senhor entende muito a pergunta que eu estou fazendo. Está num lugar onde que às vezes a forma de pensar é diferente, vai contra ou a maioria ou uma minoria, né? A maioria porque a grande parte compra um discurso que às vezes nem sabe nem o que é. Então o senhor deve ter encontrado barreiras, e não deve ter sido tão fácil. Eu acho que essa barreira, ela não é só imposto, não foi só a mim, mas assim, ó. Então o senhor sentiu isso? A gente sente assim até porque a gente já me disseram que eu tenho um sotaque de fora daqui, né? Sotaque de gringo, sotaque de colono lá, não sei o quê. Não sinto isso, professor. Mas assim, ó. Mas de repente o senhor tinha, né? Sim, eu acho que ainda tem alguma coisa, mas assim, ó, isso não me tira, não me deixa me sentir menor do que se não fosse feito essa apreciação, essa observação, porque eu acho que cada região tem os seus sotaques e a sua linguagem, a sua fala, e essa diversidade é uma riqueza muito grande que nós temos, né? Mas eu não, discriminação, eu não fui discriminado assim. Ideologicamente, de querer fazer alguma coisa e não deu certo, ou lhe cortaram na raiz, essa seria a forma, entendeu? Sim. A forma objetiva. Ou quis fazer tal coisa, mas porque eu penso diferente, ou queria ir além, e houve os opositores que não deixaram isso acontecer. O senhor sentiu isso alguma vez? É meio subjacente assim essa observação, mas ela existe e é meio dissimulado muitas vezes, né? Mas quantas coisas, por exemplo, assim, ó, nós temos a região que eu nasci lá, a própria cidade é diferente, ela é toda arborizada, né? Tu vai em cidade de alemão e italiano, é muito arborizado, tem jardim na frente das casas, né? E aqui a gente vê pouco, né? E eu já falei uma vez com um prefeito, né, há algum tempo, ele disse, não, lugar de árvore é no mato, né? Então, foi uma resposta assim, como quem diz, olha, nós temos mais o que fazer. Quer dizer, na verdade, a nossa cidade, ela é quente no verão, né? Mas foi nesse sentido que eu achei que deveria... Sim. Porque na frente da minha casa eu plantei 5 árvores. Uma eu tive que arrancar porque me arrebentou a calçada. Mas as outras árvores estão lá. Estão arrebentando a calçada, mas eu não vou tirar minhas árvores, né? E quero plantar mais. E assim, ó, acho que nos falta muita coisa. Na minha cidade lá que eu nasci também não é perfeita. Está muito longe disso. Os prédios caindo. Mas aqui, né? Os prédios históricos. E nós temos os prédios históricos aqui que são valiosos do ponto de vista histórico, de um acervo de cultura também disso, né? Para mostrar como é que era, como é que foi. E nós, como somos historiadores, nós sabemos assim, a importância de nós termos preservado o conhecimento histórico, manter nossos prédios. Nós poderíamos ter esses prédios assim, uma visão política e social que nos orgulhasse, né? E por que eles caem, professor? É a sua opinião. Por que eles caem? Por que eles caem? Se não tem manutenção, vai cair, né? Eu acho que, na minha humilde opinião, eu acho que a nossa sociedade, logicamente, é muito dinheirista. Pensa no dinheiro, não que se tenha dinheiro. E, logicamente, não se entende que os prédios, eles, em primeiro modo, eles parecem ser feios, mas se eles forem cuidados, eles vão atrair turistas e o dinheiro estará lá adiante, não no momento imediato. E é claro que a gente sabe que as pessoas são muito imediatas, querem a destruição disso porque é meu, não importa, não é do governo, e aí tudo é o governo, como se o governo não fosse nós.
O governo, o Estado somos nós. Existe talvez uma falta não sei que o senhor entende dessa forma. Eu entendo que a questão dos conceitos, às vezes, ou daqueles discursos jogados ao vento de algumas pessoas, ou replicando o discurso de outrem, fazem com que as pessoas não compreendam que, às vezes, a melhoria de um simples prédio ou de uma árvore, elas fazem um contexto diferente. Elas dão um contexto. Se cada um conseguisse ter uma árvore bem cuidada, bem arborizada, nós teríamos uma outra cidade. Exatamente. Se quem, assim, a gente conhece Porto Alegre lá, quando foi feita a terceira perimetral lá, eles não tinham terminado e já estavam plantados no meio do canteiro da avenida, já tinha árvores lá, hoje elas já estão grandes. Então a gente vê assim, a preocupação ela não é só fazer a rua, fazer a pavimentação, ela tem a árvore também, é uma coisa bonita, a árvore refresca o ambiente, a árvore atrai passarinhos, a árvore atrai abelhas, são todas coisas da natureza, são mínimas coisas. Quem é que vai parar para olhar uma abelha? Mas elas estão polinizando outras plantações que nós dependemos para nos alimentar. Então é uma coisa muito grande, é muito maior do que aquilo que se vê apenas aí. Por que a sua escolha por graduação de filosofia, mestrado em educação? Bom, filosofia, eu fiquei numa dúvida bem grande, se eu fazia história ou filosofia. O senhor é um grande professor de história. A filosofia, eu fui até meio levado pelos meus colegas e nós tínhamos até uma pretensão de morar juntos e tal, para dividir as despesas, né? República, então uma república. Mas eu saí do seminário de Santa Maria, né? O senhor chegou a ser seminarista. Cheguei a ser seminarista. Então isso é a sua ligação com o catolicismo. Isso. A minha ligação, quer dizer, ela é de infância, né? De família já. Mas depois, como eu entrei no seminário... O senhor foi tentado por uma caçapavana e... Não, mas eu já estava tá. fora. Tá. Pouco tempo, mas estava fora. Mas nos encontramos lá cantando no coral da PUC, né? Vamos falar do coral depois. Isso. Mas essa questão agora perdi onde é que nós estamos? Filosofia. Filosofia. Aí, entre história e filosofia, eu achei uma coisa que eu pretendia... Tu vê assim, agora tu toca nesse assunto e eu me lembro lá porque que eu fui fazer filosofia. Eu queria estudar, eu queria me aprofundar porque eu queria ser compositor também, de música. Eu sou fã do Chico Buarque de Holanda, esses caras aí. E eu antes de terminar, em 1970 ou 71, eu estava ainda no científico. O senhor pegou a fase brava. Eu estava no científico. Em Santa Maria, eu estudava aí, veio o Chico Buarque de Holanda cantar ali, e eu não tinha dinheiro, claro, naquela época não tinha. E o meu mano trabalhava no diretório acadêmico do curso de Direito da Universidade de Santa Maria, e ele conseguiu lá os ingressos, que era a promoção do diretório do curso de Direito. E ele me conseguiu o ingresso, ele disse, tu quer ver o Chico? Eu disse, mas como é que eu não vou ver? Aí fui lá ver o Chico Buarque e o MPB4 junto. O maior show que eu já vi, rapaz do céu. E eu tinha intenção de dizer, esse cara escreve muito bem. O senhor pensou nas letras. E eu pensava nas letras. Como é que eu vou ter condições assim um dia de fazer umas letras inteligentes, umas letras assim, ó, com fundamento social, bonito, lírico. Isso já era, já estava internamente, intrinsecamente dentro do senhor essa preocupação social? Já. Isso porque nós tivemos um professor de filosofia que ele tocava muito nessas questões, e era a época da ditadura, e essa época foi muito difícil. Então tu tinha que trazer texto, o professor disse, olha, eu vou trazer esses textos aqui para nós fazermos uma interpretação. A professora de literatura também, ela gostava disso, e ela trazia textos de interpretação que tinham essa questão social. Mas o professor de filosofia dizia, olha, nós estamos na época da ditadura, não podemos ter nossa opinião, ou opinar muito assim, porque a gente pode ser caçado, vocês veem o que está acontecendo. Então, ele abria os olhos da gente. E coisa boa tu ter um professor assim que te abre os olhos, que te faz voar por tuas asas, né? Então, a importância, né,
que a filosofia e esse professor me fez optar pela filosofia, né? Quando fui aluno do senhor, me lembro que o senhor é um cara muito humano. E é exatamente isso porque eu faço as perguntas da questão do social. O senhor sempre viu o senhor como uma figura não só técnica, né, no desenvolver as relações de pensamento, mas ao mesmo tempo minha geladeira funcionando num podcast de novo. Daqui a pouco eu vou lá. Nós vamos fazer um corte daqui a um pouco aqui para depois voltar para o outro, porque automaticamente ela acaba se cortando aí. Então daqui a uns minutinhos, 10 minutos, a gente faz um corte e dá para o professor responder essa. Então me lembro da humanidade do senhor, nesse sentido de o senhor ter essa relação, de preocupação do social. E como isso aproxima também o senhor na religiosidade, para o seminário ou não? Ou o seminário é uma coisa anterior a essa? Eu acho que é uma continuidade. Eu acho que o seminário me aproxima disso, né? Porque tu vê, a igreja, quando nós estudamos a igreja na Idade Média, a igreja era uma coisa, né? Totalmente. Matou gente, queimou gente, né? Hoje tem um baita papo aí, né? Temos que dizer, né? Então, e outra coisa, tu tem que saber, a gente estuda justamente para entender essas situações. Tem gente que só sabe coisa da igreja quando ela queimou as bruxas, né? Mas assim, ó, a igreja ela tem todo mesmo dentro daquele período de queimar as bruxas, foi a única guardiã dos livros, claro, né? claro, Então, do conhecimento. Tem esse mérito. Claro. Mas a minha questão de valorizar o ser humano, se tu faz um curso de filosofia, se tu não entende essa parte, tu não aprendeu nada, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Nós fizemos curso de filosofia, história e mestrado em educação. Se nós não entendermos a primeira questão que nós temos na nossa frente, o aluno é um ser humano, ele é igual a nós, né? E ele precisa ter a oportunidade de alguém que diga, ó, tu pode ter a tua vida do jeito que tu pensar melhor, né? Do jeito que tu quiser fazer a vida tua e a vida tua junto com os outros. Ninguém faz sozinho, ninguém se faz sozinho. Meus alunos me ensinaram muitas coisas e eu queria ter ensinado muitas coisas para eles também. No sentido desse desenvolvimento que nós chamamos de desenvolvimento, não o cara que venceu na vida, o cara que ficou rico porque tem muito dinheiro. O cara que ficou rico porque tem muitos amigos, que tem coisas simples, mas coisas humanas, que valoriza a natureza. Hoje nós estamos, Juliano, no perigo iminente de nós estamos estragando o ambiente que nós estamos vivendo, né? Lembrando que nós dentro dessa sala aqui vão queimar livro, vão ficar aqui dentro. Não, nós estamos queimando o planeta e nós estamos aqui dentro e nós não temos outro lugar para ir, né? E tem maluco que acha que não está acontecendo nada. Então a questão humana ela é a questão da vida, né? E a questão da vida ela não é só humano, nós humanos. Todo o bicharedo que está aí, todas as árvores, todos os mosquitos, esses são seres vivos e nós dependemos uns dos outros, né? É tão fantástica isso que a gente se emociona até com essa situação. E nós temos que perceber isso e passar para os nossos alunos, né? Passar nas nossas atitudes, né? Vamos viver assim a vida da melhor maneira possível. Eu não posso chegar aqui, bom, eu quero invadir aqui, eu vou invadir. Hoje no Brasil a questão está muito séria, né? A inversão de valores que a gente deveria preservar muito, né? A questão humana para mim se eu não ver uma pessoa ali, qualquer pessoa como eu, se eu não enxergar ele, o meu espelho, então alguma coisa está errada. O senhor tem plena razão. Vamos fazer um corte aqui, conforme eu disse, a nossa câmera agora melhorada, com a visão para cá e nós com um espelho do lado de lá, sempre sendo sincero e honesto nas nossas colocações. Podcast cultural número 12, professor, músico, letrista, escritor, historiador, filósofo, educador, Luiz Hugo Burim. Claro.
Aí então, emendando as coisas, propaganda, Chalé dos Livros, podcast cultural, número 12, professor Luiz Hugo Burim. Se lembrando que no próximo mês nós vamos fazer algumas chamadas 200 anos da independência do Brasil e algumas chamadas também sobre Guerra dos Farrapos, que aqui na nossa cidade as pessoas gostam muito. Voltamos ao nosso convidado especial, professor Luiz Hugo Burim, e o coral, professor. Professor, o senhor chegou por curiosidade pessoal, o senhor chegou a conhecer meu pai, lógico. Sim, cantamos e tocamos junto no Chimantos. Chegaram a tocar junto no Chimantos? Sim, sim. Ele era o nosso cantor do Chimantos. O Chico Fraga, o teu pai, nós somos fundadores dos Chimantos. Sim, ele dizia 1977. isso. Uhum. Né? O professor Guido, o professor Ipagiú e o Pinto, o Luiz Delfino, eles foram lá me convidar para participar de um grupo que eles estavam criando, né? E eu na verdade... O senhor estava no teclado aí? No violão. Ah, o senhor estava no violão, hein? E eu disse, mas eu sei muito pouco de música gaúcha. Na verdade, não a música gaúcha, ela tem uma penetração assim na sociedade muito grande a partir dos festivais. Em 1971, acho que é a primeira Califórnia Canção Nativa. Né? Então, a partir daí se populariza a música gaúcha e se populariza o uso da indumentária gaúcha nos grandes centros. Porto Alegre. Porto Alegre, se o cara andasse de bombacha lá por 1960, vaiava o cara na rua. Estava num outro? Isso eu não cheguei a presenciar, mas disse que era assim. Né? E hoje tu vai em Porto Alegre, tu vê gurizada de algum. Sempre encontra os gaúchos de apartamento. Gaúchos de apartamento. Aí eu vim para Caçapava e eu disse, não, mas a gente vai aprender junto aí. Aí começamos, a primeira apresentação foi eu no violão e o Nilton Freitas, que até já faleceu, era o gaiteiro. E nós cantamos e tocamos. Até foi feito um coralzinho lá que eu administrava dentro das condições que a gente tinha. Mas depois entrou o Chico Fraga, que o teu pai cantava super bem, tinha uma voz muito bonita, né? Afinadíssimo. Ele cantou no coral de Caçapava, vários corais que teve aí. Né? Mas eu canto em coral desde piá, na escola. Lá tinha um professor metido lá que pegava uma gaita e nos fazia cantar. Depois, quando fui estudar em Santa Maria, mesma coisa, continuei no coral. Fui em Porto Alegre, me convidaram para... Sabiam que eu cantava lá, uns conhecidos lá, entrei pro coral da PUC. Lá o coral da PUC tinha orquestra baseada na OSPA de Porto Alegre. Era quase todos os músicos da OSPA participavam também do coral da orquestra da PUC. Cantamos ópera, olha, nós lá do interior, conhecendo música clássica, Beethoven, Verdi, Vivaldi, Mozart, Bach, cantamos tudo isso aí. Cantamos óperas, né? E fizemos uma excursão cantamos aqui no Santa Maria, Pelotas, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Que ano é isso, professor? 74. 74, o ano que eu nasci. Eu já andava cantando. Não, já tá. Aí depois, em 74 também já cantamos a ópera Rigoletto e Il Trovatore, do Giuseppe Verdi. Depois cantamos outras óperas, Aida, do Giuseppe Verdi também. Cantamos Viúva Alegre, cantamos Dido e Enéas, e por aí vai. Então eu tenho também esse gosto pela música clássica, que ela é muito pouco difundida aqui, tocado na rádio de Caçapava, né? Mas é muito bonito. Tem era como a sociedade rica da Europa consumia música através do palácio lá, tinha a sua orquestra e os grandes músicos eram chamados para tocar ao vivo, não tinha gravação, não tinha nada, né? Essa é um pouco da minha história. Depois quando eu vim a Caçapava aqui, quando eu cheguei aqui ainda não tinha coral. Depois eu dei aula nas freiras aqui, fiz um coralzinho aqui no Coral das Freiras, 77, 78. Então eu tive duas vindas para cá.
quando era solteiro, 77, 78. Depois fui embora. Como é que era a boemia daquela época na cidade? Existia muito serenata? O senhor chegou a frequentar ou o senhor era um cara mais recluso? Não. Eu dava aula de violão aqui de noite, então eu tinha poucas relações? Até porque o senhor é seminarista, né? Não, talvez tinha um pouco disso, um pouco da... Não, mas depois eu comecei com a criação dos chimangos aí, nós tínhamos bastante... a função de ensaiar, né? Tinha que ensaiar o pessoal para as danças, né? Então eu estava quase sempre lá. Mas eu não participava muito não dessa questão da seresta, praticamente. Sim, porque é uma coisa que a gente tem que falar, não adianta, eu vejo isso muito por finado meu pai, que relacionava a questão da arte em si, o pai, a questão do álcool, a questão do fumo, do cigarro, né? E era uma coisa talvez até mais ou menos natural da boemia. E eu vejo assim o senhor um cara mais regrado até nos dias de hoje. Então o senhor era um músico de fato, assim, aquele cara mais centrado, aquele esteio as apresentações que eu me lembro do senhor. E vejo aquele cara mais centrado, mais coisa, e via também essa parte que a boemia, acho que em Caçapavana tinha né, tinha bares na cidade, tinha aquelas... Tinha gente que tocava e cantava, a gente sabia. Né? Faziam nas casas das outras. Eu tive pouco porque acesso. isso era uma elite também, né? Isso era ou uma elite musical ou uma elite financeira, porque não era todo mundo também que ia, né? Isso também não era todos que faziam isso, né? Isso, não. Mas eu sabia que tinha, nos bares ali tocava, de vez em quando não era sempre que tinha, mas eles iam. Eu me lembro, a gente encontrava ali tinha os músicos, os quero-quero, eles faziam bastante apresentações assim também. Sim, o pai me lembro que foi em São Paulo. Tinha outros cantores que eu não me lembro o nome aí, que eles tocavam e cantavam também, né? Mas conjuntos, o senhor se lembra de conjuntos? Conjuntos. Eu toquei em baile 4 anos, né? Eu paguei minha faculdade quase toda ela tocando em baile. Depois, no último ano, eu tive que sair, o último semestre eu saí, porque senão eu ia rodar por falta, porque a gente tocava fim de semana, segunda-feira eu estava dormindo, né? Então eu tive que parar. Até a minha mãe disse, tu para com essa música e tu vai estudar para ver se te forma. Aí o último ano... Mas entrava um cachezinho. Entrava, por isso que eu pagava apartamento em Porto Alegre. Tinha que pagar. Tocava muito por lá, então? Não, eu tocava em Sobradinho. Em Sobradinho. O conjunto era de lá. Sim. Aí nós tocamos em... Forte, onde que a imigração italiana, alemã é muito forte. Tocava em Cachoeira, tocamos em Juí, tocamos em Sobradinho, aquelas comunidades pequenas aí, aquelas cidadezinhas pequenas, nós tocamos tudo aí. E o senhor já estava com contato em Caçapava ou ainda não nesse momento? Não, nesse período aí não. Nesse período não? Não. Tá. Foi antes. Foi antes. Aí eu me formei em 76, então o último semestre de 76 eu saí fora para me formar. Passei, me formei e aí que eu vim para Caçapava. E me diga uma coisa, quais são as escolas que o senhor trabalhou, além do Dinarte? Me lembro do Dinarte, escolas em Caçapava, que o senhor trabalhou como professor. Aqui eu trabalhei no Colégio das Irmãs, depois fechou, depois trabalhei no Colégio da Urcamp, que foi criado, né? O senhor foi professor universitário na foi. Urcamp. Isso a nível de ensino fundamental e médio. E depois foi criado a Coeducar, eu também lecionei. E na Urcamp, na universidade aqui, foi desde 89, quando começou o primeiro curso aqui, eu já comecei a dar aula no primeiro semestre do primeiro curso de Ciências Contábeis aqui. Eram 52 alunos, me lembro até hoje. E 12 se formaram. Não, 12 não. Não quero mentir, acho que foram 15 se formaram. E quais as disciplinas que o senhor trabalhava? Eu lecionei, a primeira disciplina que eu lecionei foi lógica. Né? E depois passei a lecionar filosofia, passei a lecionar filosofia da educação, aí no curso de pedagogia. Comecei a lecionar história da educação, ciência política no curso de ciências sociais, lecionei geografia, lecionei história, né? Ciência política 1, 2, né?
Quantos olha, anos antropologia. Antropologia. Antropologia também. Quantos anos de... Eu dei 26 anos de aula aí na Urcamp. Né? Do início ao fim dela. Do início ao fim dela. Ao fim dela aqui, né? Ela existe ainda em Bagé. Em outros lugares, ela tá ativa ainda. Sim. O senhor sente saudade de alguma coisa dessa época? Muita saudade, né? Essa convivência com alunos, essa inquietude dos alunos junto com a nossa inquietude de tentar mudar o mundo. Isso é sempre uma saudade, rapaz, que eu não sei se um dia vai passar, mas a gente vê os nossos alunos aí, egressos dos cursos que a gente participou, e eles também trabalhando e se lembram isso tudo passa um filme de volta, a gente lembrando daquelas aulas, muitas dificuldades, algumas coisas boas, as festas, as formaturas, aquela luta pelo salário melhor, aquelas greves no Estado, né? Também. Aquilo é interminável. Extremamente importante, né? Importante, porque assim, ó, Juliano, a gente que trabalha na educação, tu vê assim, ó, todo o esforço que um professor tem que fazer para lecionar. Eu lecionava no Estado e na universidade. O tempo que a gente tem que ter para preparar uma aula, então, às vezes, faltou muito esse tempo, então, muitas vezes, tu te ressentia até de fazer, pô, minha aula hoje foi uma porcaria, a minha aula poderia ser muito melhor. Então, tudo isso, todo esse filme me vem na cabeça. Por que eu não agi daquela maneira? Por que eu tinha que dar aula de manhã, de tarde, de noite para mim poder sobreviver um pouquinho melhor, com um pouco mais de dinheiro, né? Os livros que eu comprei, muitas vezes eu poderia ter comprado um violão melhor, por exemplo. Eu só fui comprar um violão novo, eu tinha o meu violão desde 79, fui comprar um violão novo quando me aposentei. Cheguei em Santa Maria e agora me dá aquele violão lá que... Pô, foi que nem eu. Consegui ter a bateria que eu queria com 40 anos. Porque não adianta, os sonhos da gente, né? Era uma bateria de acrílico, que era o meu sonho de ter. Só fui conseguir tendo 70 anos. Mas assim, professor, o que o senhor acha que houve essa desvalorização no professor? Onde é que houve esse processo? Isso é trabalhado? Isso é o que realmente o sistema quer, que os professores sejam desvalorizados, para conseguir direcionar isso, a educação, conseguir ter aquele brete onde as pessoas vão votar quanto maior a ignorância, melhor. Onde é que a coisa perdeu o rumo? O Darcy Ribeiro dizia assim que a desvalorização do professor e a educação, por consequência, é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Então, assim, faz sentido. A partir do momento que tu valoriza o que é produtivo e que mostra o dinheiro físico na tua mão ali, tu mostra a tua conta, né? Tu valoriza só isso e tu não sabe que por trás disso tem todo um trabalho para que se consiga produzir mais. Por exemplo, alimentos. Alimentos no Brasil tem terra sobrando para produzir, tem tecnologia hoje sobrando para produzir, né? Mas é um setor que não é ainda contemplado como deveria ser, é a educação. E por consequência disso, muitos outros setores, quer dizer, não se valoriza nem o que se produz para comer, né? Então tu não sabe dar valor às coisas na sua integralidade, né? Qual é o objetivo de nós termos assim a maior produção de comida no mundo e nós temos um dos maiores índices de gente com fome no mundo? Né? É um contrassenso. Tem uma pergunta para o senhor sobre caçapava. O senhor gostaria de ver a sua opinião. Por que só plantamos aqui soja, eucalipto e acácia? Por que não plantamos hortifruti grangeiro, frutas? Por quê? Por que nós somos tão carentes disso? O senhor como professor, eu tenho que... Talvez seja a pergunta que eu aperte mais o senhor aí. Tem a questão assim, ó. Produzir é preciso, né? Produzir é preciso. Dinheiro é preciso, né? Agora, os bancos eles têm financiamentos assim de toda ordem, né? Para financiar máquinas e tudo.
eu já ouvi isso aí, eu vou dizer o que eu entendo, né? Os juros para te tirar um empréstimo aí de 20 mil para te comprar a tua casa ou alguma coisa, assim, ele é muito mais caro do que uma máquina lá de custa 1 milhão. Eu já ouvi isso aí. Eu não sei se é verdade. Eu não planto, não sei. Então, tem essas situações. Educação não dá dinheiro imediatamente. Educação é aquela construção a longo prazo. Mas uma árvore também não dá fruto assim logo que tu planta, né? Se tu plantar soja, daqui 6 meses tu tem dinheiro. Então tem que ver essa situação. O que tu vai produzir? Vai plantar o que ali que te dá o imediatismo? O imediatismo é um veneno. Eu vou no imediato. Eu vou ganhar dinheiro mais rápido, né? Então, é aquela coisa também que a gente pensa, e a hidroponia, né? Porque a hidroponia também é rápida. Ela tem uma certa rapidez, né? Mas aqui a gente tem muito esse foco de olha, seguido eu vejo alguns amigos falando com a ideia de separatismo, se nós nos separássemos, nós ia comer o quê? Com quem? Trazer da onde? Com quem brigou? O resto do país? Do Uruguai, que é pobre? Ou vamos pedir para a África? Como é que nós vamos negociar essas coisas? Separatismo, isso aí é um assunto que já passou, né? Tá muito latente, professor. Não, ele tá latente. Olha, se eu lhe dizer que ele existe no Brasil hoje mais de 200, infelizmente, né? Tem mais de 200 grupos. De alguma forma. Isso. De alguma forma, querendo se separar de alguma coisa, ou com uma ideologia que você quer sobrepor às demais. Olha a União Europeia. Olha a União Europeia. Eles se uniram justamente para não separar, para eles terem vantagens entre eles. O que o Brasil vai querer se separar aqui, o Rio Grande do Sul? Claro que nós temos assim nós somos o canto do Brasil, como é que se chama aqui? Nós estamos no fundo do mapa, né? Na época da Revolução Farroupilha, as questões eram outras, né? Hoje nós temos ainda muitas coisas que reivindicar. Esse centralismo lá em Brasília, né? É uma coisa assim que Brasília nem sabe onde que fica o Rio Grande do Sul, muita gente lá. E assim, o Brasil é um país muito grande, mas isso não justifica a separação. Foi tentado o Mercosul se unir de uma forma mais intensa, assim, para que nós tivéssemos muito mais a preocupação com essa união, diminuir dificuldades entre nós, né? Entre os países do Mercosul. Mas não funcionou muito ainda, né? Então nós temos muitas barreiras que nos impedem. Parece que não entendem o nosso português. Os outros falam espanhol, parece que nós é que estamos meio fora Não, e houve a questão mesmo do BRICS, né, professor? O BRICS foi Exatamente. O BRICS seria um grupo que eu acredito que aí houve um certo, digamos assim, medo internacional do que o BRICS desse certo. Exatamente, porque quando esses grupos se unem, né, eles têm muito mais força. A união, quer dizer, esse chavão tão antigo, a união faz a força, mas na verdade... Pode fazer açúcar também. Na verdade, isso impõe medo nas outras situações, essa concorrência, né, dominar o mundo, né? Nós temos que dominar essa Parece parte. o Pink e o cérebro, aquele desenho, o cérebro. Vamos dominar o mundo. Existe essa paranoia, né? A OTAN e tal, né? A OTAN, né, sempre foi do lado dos da parte ocidental do mundo, comandada por United States of America. Levar vantagem em tudo, né? Professor, falamos de bastante coisa, vamos entrar na partezinha agora da sua vida. Escritor, CDs lançados. Pois é. Como é que foi a produção disso aí? Bom, começando pelos livros, então. Eu tenho participação em 10 livros, né? Eu tenho um único que é meu, que ele é todo escrito por mim. Tem outro que é uma coletânea de contos, o primeiro, que o Alci criou. Depois, do segundo, depois fizemos 5 romances históricos, assim, capitaneado pelo Assis Chowich na oficina literária. Então aí nós tivemos a oportunidade de pesquisar, não foi só a ficção que nós fizemos, foi pesquisa histórica, né? Escrevemos sobre o Xananeco, que é um senhor daqui de Caçapava, que na época pertencia a Caçapava, ele nasceu no Cerrito do Ouro.
hoje pertence a Santa-Sé. E ele foi para a Guerra do Paraguai, né? E ele tem uma história muito bonita. Escrevemos, pesquisamos, viajamos para outros lugares para descobrir para falar sobre ele. O segundo livro foi o Honório Lemes, que nasceu em Cachoeira do Sul. Segundo alguns chamam de Honório Lemos, que eu não sei de onde que tiraram o Lemos. E o Lemos nós descobrimos assim, que tem um escritor que disse assim, eles mudaram o Lemes para Lemos só para fim da rima ficar mais fácil nas poesias. Essa a explicação? Essa explicação, eu achei ridículo. Mas tem isso aí. Fomos atrás dele, visitamos o túmulo dele lá em Rosário, ainda está lá, né? E visitamos parente dele lá, tem neto, bisneto lá. Depois nós escrevemos sobre Luigi Rossetti, que foi o jornalista Farroupilha, escrevemos sobre o Baby Pignatari, né? E a mina do Camaquã aqui, que história bonita assim que a gente descobre quando a gente pesquisa, né? Tem umas histórias muito lindas. E o último livro de romance que nós escrevemos foi Ituzaingó, que é a Batalha do Passo do Rosário, que nós perdemos, que a partir daí o Brasil perde. Brasil. Tá. Toma uma sumanta de laço dos castelhanos em 1827. E em 1828 eles se tornam independentes. É criado o Uruguai, né? Tá. Então, esses livros aí. Depois eu escrevi o meu lá, dos livros de contos, e tem mais outro. Eu escrevi mais dois com o pessoal de Santa Maria. Um foi sobre Minha Camisa Vermelha, só colorados que escreveram. Cada um de nós escrevemos 4 contos lá e escrevemos esse livro. Todos eles nós lançamos na Feira do Livro em Porto Alegre também. Né? E o último livro que eu participei foi também com esse grupo de Santa Maria, mudou algumas pessoas lá, e nós fizemos em 4 de nós. Cada um começava um conto e tinha um coordenador. Esse coordenador passava o meu início do conto para um segundo, e o segundo fazia, dando continuidade àquilo que eu comecei. Entendi. Ninguém sabia como é que ia terminar lá no fim, né? Mas ficou muito interessante. Saíram, assim, 16 contos num livro. O livro se chama Herança. Depois, um outro começava o primeiro capítulo, passava o segundo para mim, e assim, todos escreveram 4 início, 4 segundo capítulo, 4 terceiro capítulo e 4 epílogos, né? Todos, né? Ficou uma coisa muito boa, muito legal. O senhor está me dando a oportunidade de eu perguntar para o cara certo. Eu tenho uma dúvida, eu quero ver a sua visão. O senhor conseguiu trabalhar com as duas coisas, com a cientificidade em pesquisa e escrever, e o senhor sabe, logicamente, fonte, método e bababá. Como é transitar dessa parte mais sólida, bruta, crua, para algo mais dentro do imaginário, literatura, crônicas, contos? Como é essa passagem? Foi uma passagem suave, na minha cabeça é algo assim ainda muito denso, mas o senhor conseguiu fazer isso. Eu gostaria de ver a sua opinião, como é que foi essa transformação, qual é a dificuldade ou a facilidade de um para o outro, porque um está no campo do imaginário e o outro está no campo real. Tá. Eu acho assim, ó, Juliano, eu acho assim uma coisa tão gostosa, depois que tu descobre o fato em si, né, a verdade, né, aí como tu tá fazendo, tu vai escrever, por exemplo, onde é que ele nasceu, nós descobrimos onde é que ele nasceu, isso aí é verdade. Agora nós escrevemos onde ele nasceu lá do jeito que a gente quis, né? O senhor está falando da literatura, na crônica, nos contos. Isso, na literatura. Tá. Não sei se eu entendi a tua pergunta. Não, porque quando a gente escreve história, no sentido da historiografia, tem aquela preocupação de método, de campo historiográfico, sim. De metodologia pura, né? Sim, e eu sempre até falo com os meus alunos que dentro da história, claro, cada concepção, né, cada pessoa pensa dessa forma, mas na concepção de linha que eu sigo, não existe verdade dentro da história. A história não trabalha com verdade, ela trabalha com fato real. Sim. Ou imaginário. Sim. Então, o historiador não pode inventar, ou ele vai trabalhar dentro do fato, um fato
que é real, um fato que é imaginário. Então eu vejo essa questão de transitar, o trânsito dessa linha, de tentar justificar algo que está sendo pesquisado para um conto literário, onde que a imaginação ela é muito mais ampla, o foco é muito mais amplo e aquele fato que a gente trabalha dentro da historiografia ele é mais fechado. Bem fechado Então, e às vezes muito restrito. Então é a pergunta que eu faço é essa. Como se transita dessa forma, professor? Aí é o seguinte, que nós aprendemos com o Alci, nós temos que criar bom, se o fato existe, aí tu vai criar a ambientação dele. Né? Isso dentro da literatura. Dentro da literatura, da ficção. Ficção. Tá, isso aqui é interessante. Tá. Aí tu vai ter que descrever. Da imaginação. Tu vai ter que colocar as cores, os cheiros, os barulhos, o ambiente, né? Tudo que tiver aí. Tu pode botar um passarinho cantando lá na hora que o Luigi Rossetti levou 6 tiros no soldado lá. Ele levou 6 tiros e a Siriema cantou no outro lado da sanga. A imaginação e a criação Isso é totalmente... Ela não é podada. Não é podada. Né? Tu não pode omitir o fato de que o Luiz de Rossetti mas aí trabalha em cima de um fato real e faz essa... fato real. Aí a ambientação, porque a história ela tem o local, ela tem a data, ela tem a hora, ela é de noite, ela é de dia. Essa descrição que os livros que enchem a tua loja aqui tem muito disso, né? Na ficção. A ficção, ela é... eu me delicio escrevendo assim. Não, eu imagino. Porque o senhor conheceu o método, o senhor conheceu a forma pesada da historiografia, o senhor conheceu o que é a ciência bruta historiográfica. E quando se transforma. Mas eu também imagino, é como se tu estivesse comendo uma rapadura dura, daquelas. Tu não quebrando o dente e tu sai para um pudim doce, caramelizado, com aquela, né, com aquele cheiro, com aquela, é um outro mundo. Porque a liberdade que te dá é completamente diferente. E eu por isso que eu pergunto pro senhor, porque o senhor viveu os dois momentos na escrita. E isso é uma coisa que eu admiro muito. Porque na minha cabeça eu ainda sou muito sólido nessa parte bruta de pesquisa e quando eu nunca arrisquei. Talvez futuramente, outra coisa assim que eu sempre gostei de fazer poesia, mas eu nunca fazia, porque... Pois é, a filosofia acho que ajuda o senhor nessa parte da ficção. Então, agora depois que eu me aposentei, pois eu estou terminando de gravar o 4º CD, né? E no início eu não escrevia porque que não tinha muito tempo, outra que não tinha muito estímulo para isso. E os textos melhorou? Comparado ao Luiz Hugo Burim da época que veio o show do Caetano? Acho que sim, do Chico Buarque. Do Chico Buarque? Chico Buarque. Acredito que sim. Né? Então nós temos toda essa questão assim de... Eu tinha muitas primeiras músicas que eu musiquei, as letras não eram minhas, né? Depois, até o Roberto, que fazia muitas letras para mim, o Roberto Scarparo Martins, que era um professor aqui, ele morreu. De bom, por que eu não faço letra também, né? Ontem eu fiz uma poesia lá e eu vou botar música que é sobre os sinais de chuva. Então as pessoas sabem muitos sinais de chuva. Qual é o sinal de... vai chover, eu tô vendo lá, não sei o quê, a lua tá assim, a Siriema cantou. Então, sinais de chuva. Vamos ver quantos minutos temos. Temos ali... Tá bom. Vamos lá mais um tempo lá. Então isso aí também me dá muita alegria terminei uma letra. Terminou uma letra. Agora botei música em cima. Agora eu gravei. Aí bota arranjo, eu tenho as pessoas que me ajudam a fazer o arranjo. O senhor gravava em casa? Não. Depois profissionalizou em estúdio? Hoje é tudo profissionais que executam a música, eu toco um pouco de violão,
para não dizer que eu não fiz muita coisa, mas assim, os arranjos, a habilidade de tocar mesmo é de profissionais, né? Então o meu CDs, o que é meu lá, tudo é a minha voz, mas tem muitas outras pessoas que tocam, né? Dentro do tradicionalismo, quem é que o senhor chamaria atenção, assim, do senhor, dentro dessa área que o senhor fez 4 CDs? Quem é a sua influência, digamos assim? Como violinista e como cantor? Ou dentro do tradicionalismo, ou fora dele? Porque eu vejo que o senhor capta essa parte da MPB mesmo, né, que está no seu... O senhor tem na sua raiz íntima a questão da imigração italiana, com o italiano, com a questão vocal, a questão, né, dos timbres bonitos da ópera, mas também o senhor afunilou no violão, no teclado. Onde é que estão as suas influências? Além do Chico Buarque. Onde é que está na voz? Onde é que está no violão? Eu gosto dos Beatles, eu gosto desse monte de gente boa. Eu fui ver os Beatles, fui ver o Paul McCartney 2 vezes em Porto Alegre. Isso aí são do meu tempo, né, de jovem, né? Da Jovem Guarda, do Iê Iê Iê, da Calça Boca de Sino. Fevers, né? O Renato e seus Blue Caps, Roberto Carlos. Os primeiros Roberto Carlos são fantásticos, depois o cara... Sim. Né? Nós tinha Vanderlei Cardoso, Gerry Adriano, esses caras chamados mais assim, mais brega, né? Depois tinha um Simonal, tinha aqueles Wilson Simonal, sambista, tinha Martinho da Vila, Elis Regina, né? Tinha uma galera boa, né? Erasmo Carlos. E agora se contentamos com a Anitta. Com todo respeito. E eu hoje assim, ó, quase que eu ouço muito pouco rádio e tal. Mas eu gosto esses CDs de festival, eu tenho bastante. Pois é. E isso aí é muito variado, né? É muito eclético, assim, a origem e os ritmos. E nós temos muita coisa bonita da Argentina aí também, né? Uruguai, Argentina. E, olha, eu não tenho lá esse cara que eu me guio só por isso. Eu procuro, nas minhas criações aí, até eu estou gravando agora com Nelci Vargas, ele gosta das minhas criações, das minhas composições. Ele diz, tu tem um estilo assim diferente, tu não vai só nessa trilha aqui, tu pula fora e volta, né? E eu procuro fazer esse jogo aí, talvez influência também um pouco dos músicos clássicos lá, que eu gosto muito, né? Tu ouve um Mozart e tu vê que ele vai, a variação de tons que ele bota numa música é uma coisa fantástica. Então isso aí eu acho que é uma riqueza para música. Eu quando me sento lá para me ver uma coisa na cabeça, não, mas tá, essa frase aqui tá bem, eu quero ver qual é a outra que eu vou fazer, senão eu não vou fazer. Não é para complicar também, mas eu gosto de fazer umas coisas assim que apareça uma que tenha a sua identidade. Que o senhor deixa a sua marca. Exato. Senão não tem sentido, né? Claro, exatamente. Posso perguntar para o senhor um cara de Caçapava? E aí o senhor me diz se teve contato, se não teve contato, como foi. É meu parente também, mas por uma questão que eu acredito que era um dos conceitos musicais da época. Carlinhos Almeida. Carlinhos Almeida, nós tocamos junto um pouco. Ele, quando ele descobriu que eu tocava, ele pegou o teclado um dia, veio lá em casa. Nós tocamos, eu acho, umas 2 horas lá. E ele disse assim, eu tô ferrujado e eu não toco. Porque foi seu colega professor também. Foi. E ele... Aí nós tocamos umas 2, 3 vezes, mas dentro dessa atividade dele e da minha, a gente tinha dificuldade de se encontrar, mas tocamos junto. Ele tinha uma alegria de estar tocando. E isso que a gente faz depois de aposentado, a vida da gente é a música e a gente não toca, pô. Que coisa. A gente teria... Agora que eu me aposentei, 2018, eu vou fazer uns grupos aí para nós. Mas que coisa difícil de juntar. Os outros também tem lá os seus afazeres, tem lá a sua mulher, os seus filhos novos, né? Agora o outro tá doente. Não, eu não posso. Pô, E aí? E que é engraçado, né? Porque a música, que nem dizia a minha mãe, a música é uma cachaça, parece que o cara não consegue largar ela. Mas eu faz uns 3 ou 4 anos que eu fazia assim,
quase que umas 2 vezes por mês uma panelada de arroz com galinha, ou arroz com linguiça, massa com galinha, e eu faço o meu vinho lá, e nós ficávamos lá em casa 2, 3 vezes. Eu, o Evandro, conhece o Evandro Gomes? O André Evangelho, tinha o Jefferson Gaiteiro, tinha o Rizomar, tinha uns quantos caras aí que... O Daniel Miranda, né? O Daniel, claro, Daniel da minha época aí. Isso. Aí a gente ia lá em casa e comia, bebia, tocava e cantava. Tocava bem pouquinho, mas comia e bebia um pouco. Tem o Mano, o Mano é o Eninho, o filho do Eninho, né? O Eninho Santos Filho. Ele compôs umas letras aí, nós fizemos 2 músicas e até já está gravada no meu segundo CD, no terceiro CD. Fomos no festival, classificamos, até ficou muito ruim a gravação. Acho bom vocês não ouvirem. Professor, o que o senhor gostaria de falar, suas últimas palavras aí? Olha, uma coisa que nós não falamos que eu estou participando ainda é o Coral Municipal Caçapavano. O senhor está participando? Estou lá, estamos isso, vimos atrás. No Coral Municipal Caçapavano. E até nós temos convite agora para ir cantar em Arroio do Tigre, dia 14 de outubro e dia 16 na Romaria de Cachoeira do Sul. Nós que vamos cantar na missa lá da Romaria. E nós temos ativo ali o professor Ney, está desde 1990, é nosso regente aí. Algum tempo ali eu não participei devido às minhas aulas na Urcamp aí. Mas eu voltei a cantar depois que eu pude. E Caçapava tem muito músico bom, muito cantor bom. A gente falta oportunidade dessas pessoas serem valorizadas aqui, essa gurizada nova aí. E isso mostra também uma cultura daqui, né? A música, a arte, botar para fora aí, cantar, alegrar, né? Viver a vida cheia de alegria, com música fica mais bonita ainda. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar contigo. Eu agradeço aí. O Chalé dos Livros agradece, a história, Caçapavana vai agradecer. Se Deus quiser, vai ficar aí no YouTube, aí no canal da livraria, por muitos e muitos anos, e muita saúde para nós. Muito obrigado, senhor. Tudo de bom aí, tá? Podcast Cultural Chalé dos Livros, número 12, episódio 12, Luiz Hugo Burim. Fiquem com Deus, sejam felizes e até a próxima. Tudo de bom!